93º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O texto é Efésios 4:23. O tema do estudo hoje é a renovação no espírito e na mente. Diz assim a palavra: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Obrigado, pode se assentar. Nós vivemos em constante renovação espiritual da nossa mente. Aqui nós temos dois modos diferentes da operação do Espírito Santo, a saber, no espírito humano. O que é o espírito humano? É a parte espiritual pela qual se mantém em comunhão com Deus. Deus, quando fala conosco, ele fala no nosso espírito. A mensagem que Deus nos dá, ela sempre vem nessa parte espiritual, né? Imaterial e espiritual, que é no nosso espírito. O espírito testifica na onde? No nosso espírito. Então a nossa comunicação com Deus está nessa matéria aí, né? Matéria não, nessa parte espiritual que é o nosso espírito. Então o espírito, ele tanto opera no espírito humano, tá certo? Como também ele opera também na mente. O que é a mente? É a faculdade psicológica, tá? Faculdade psicológica. Você sabe que psicológico é a questão da mente, dos pensamentos, da compreensão e assim por diante. Levando o cristão a pensar sob o ponto de vista de Deus, revelado na palavra. Então Deus, o Espírito Santo, ele trabalha tanto nessa parte espiritual do homem, que é no seu espírito, e também trabalha no seu psicológico, trabalha na sua mente, nos seus pensamentos, conforme já disse aqui, repetindo, levando essa pessoa a pensar sempre do ponto de vista de Deus. Toda decisão que ele vai tomar é pautada, tá certo? É pautada dentro das Sagradas Escrituras, porque o pensamento de Deus é revelado através da sua palavra. É o que basicamente Paulo disse, ter a mente de Cristo, é pensar como Deus pensa. E como Deus pensa? Está escrito aqui na palavra, é assim que Deus pensa. Então ele diz assim: e vos renoveis no espírito. Vamos trabalhar essa primeira parte aqui, vos renoveis no espírito. A palavra grega aqui para renoveis, ananeo, que significa renovação, fazer com que algo se torne novo e diferente, com a implicação que aquilo, né, ou aquele passa a ser superior. Esse renovar é um ato contínuo, tá? Aqui é um ato contínuo que poderia também ser traduzido assim: continuai a ser renovados. É um processo contínuo. Então, como nós já temos visto ao longo desses estudos aqui em Efésios, espiritualmente nós precisamos ser renovados diária e constantemente. Esse é o processo de renovação que nós temos que viver, diário e constante. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo fala assim de forma muito gloriosa a respeito disso. Olha que importante. Ele diz aí: por isso não desfalecemos. Desfalecer está exausto, cansado, desanimado. Mas ainda que o nosso homem exterior, está falando do físico, o homem físico, tá? O nosso homem exterior se corrompa. Por que ele se corrompa? Porque o corpo físico, conforme os dias vão se passando, ele vai se deteriorando, ele vai se enfraquecendo. Então essa é a corrosão. Ele está dizendo que ainda que o nosso homem exterior, nosso corpo físico, ele vai se abatendo, ele vai se desfazendo, ele vai se deteriorando. Olha o que ele diz: porém, contudo, o interior se renova dia em dia. Então o nosso homem interior nunca envelhece. É por isso que você pode ver uma pessoa de 100 anos ser renovado. Eu vou dizer mais ainda, é por isso que você pode ver eu falei de 100 anos se tratando de Abraão. Abraão tinha 100 anos e estava renovado. Eu posso dizer para você, por exemplo, Moisés tinha 120 anos, e pensa num camarada renovado que era. Moisés era do renovo, tá? E por que esses homens eram tão renovados assim na presença de Deus? Porque o nosso homem interior se renova. Então nós não podemos ser deixados levar pela decadência do nosso físico, pelo nosso homem exterior, que ele vai se degradando, mas nós temos que se render
e buscar em Deus essa renovação diária e constante. Então nós temos que continuar a sermos renovados. A renovação da nossa vida tem que ser constante, diária, na presença do Senhor. Veja só, eu vou dar 2 exemplos aqui, um no Antigo e outro no Novo Testamento, de 2 personagens bíblicos que viveram essa realidade da renovação. O primeiro é Caleb. Eita! O Caleb, quando Deus fez a promessa para ele tinha 40 anos de idade. Veja, 40 anos Moisés, ele foi lá, olhou a terra e ali Moisés falou, essa é a tua terra, é Hebrom. Só que agora, perceba só, passou-se 45 anos. Caleb está com 85, já era da terceira idade. Veja só, 85 anos. E eu acho interessante que a Bíblia diz que a vida dura entre 70 e 80. Passou disso é cansaço e enfado. Mas só que a Bíblia diz que ele está com 85 e está renovado. Veja lá, veja lá. Aí olha só. Ele pega e diz para Josué, eles estão agora a ponto de entrar na terra prometida, tem Hebrom para ser conquistado, só que tem gigante lá. E aí, o Caleb, ele se coloca ali diante de Josué e fala, olha, eu quero Hebrom porque essa terra foi me dada por promessa. E aí como se Josué dissesse, mas lá tem uns gigantes lá. Aí vem Caleb e diz, olha, quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. Já se passou 45 anos de quando eu recebi a promessa. Mas olha o que ele diz, eu estou tão forte, eu estou tão forte como no dia que eu recebi a promessa do Senhor. Eu tenho a mesma força, a mesma disposição para guerrear, para entrar e sair dessa peleja. Outra agora, um do Novo Testamento, tá? Vou dar aí dos 2 testamentos. O outro é do Novo Testamento. Agora eu vou dar um exemplo de uma mulher. Eu estou falando de Ana, a profetisa da tribo de Azer, filha de Fanuel. Esta mulher, a Bíblia diz que ela tinha, vamos colocar que ela tinha 84 anos, porque a Bíblia diz que ela era viúva de 84 anos, então não dá, ali dá 2 margens de interpretação, se ela tinha 84 anos, ou se ela era viúva há 84 anos. Se ela fosse viúva há 84 anos, significa que ela tinha mais de 100 anos. Mas vamos ficar que ela tinha 84 mesmo. E o texto diz assim, que essa Ana aqui, ela era avançada em idade, como diz o texto, 2:36 e 37 de Lucas, e mesmo sendo avançada em idade, olha o que o texto diz, ela não se afastava do templo. Ela não se distanciava do templo, lugar de culto, e servia ao Senhor de que jeito? Com jejuns e com oração. É assim, tomara que não chegue, mas se eu chegar a 80 anos, é assim que eu quero estar, não sair do templo orando e jejuando na presença de Deus. É assim que eu quero estar, já decidi isso na minha vida. Eu falei, eu quero ser um vovozinho que rodopeia no poder de Deus, que sapateia bonito. Aleluia, aleluia. O homem interior não envelhece, o homem interior não envelhece. Aleluia. É por isso que você vê às vezes jovens aí de 25, 30 anos, tá acabado, tá um trapo, não tem disposição para nada, é um amarelão cozido. Aí você vê senhorinhas aí de 50, 60, 70 anos, coloca ele no chinelo, é renovada na presença de Deus, tem disposição para fazer a obra e tudo mais. Por quê? Porque o interior não envelhece. Agora você entende porque quando a Bíblia diz que na ressurreição apareceram anjos, eles tinham que aspecto de jovens. Porque na eternidade é assim, a gente nunca vai envelhecer. Na eternidade não tem envelhecimento. Então quando a gente vive essa renovação, já está apontando para a eternidade. Que lindo, não? Agora veja só, a porta de entrada para a renovação no espírito humano é a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer isso. A porta de entrada para a renovação no espírito humano é a palavra de Deus.
essa é a razão de Jesus dizer em Mateus 4:4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja, espiritualmente, o nosso ouvido, ele é a boca espiritual, que faz com que a gente se alimente da palavra de Deus. Então, a pessoa que não tem uma intimidade com a palavra, que não busca a palavra, ele não tem vida espiritual. É impossível que se mantenha uma vida espiritual sem a palavra. E Jesus mesmo disse em João 6,63, ele falou assim, ó: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, há uma espiritualidade, nós somos alimentados espiritualmente pela palavra, e através dessa palavra que nós se alimentamos diariamente, ela renova o nosso espírito, tá certo? Porque a pessoa que não se alimenta espiritualmente, ela automaticamente é a mesma coisa. Se você fechar a tua boca e não comer mais, o que vai acontecer com o teu físico? Ele vai morrer, o seu físico vai apagar, o seu corpo vai apagar, vai desfalecer. Então, espiritualmente é assim que acontece, tá? As pessoas que não se alimentam bem espiritualmente da palavra, elas vão enfraquecendo cada vez mais. Às vezes nem percebe, mas já não tem força para buscar, não tem força para perseverar, não tem força para crer. Por quê? Porque o seu espírito está morrendo gradativamente, porque se alimenta muito pouco. Aí tem gente que pega e fala: não, mas eu vou uma vez por semana na igreja. Tá bom, eu quero que você faça a mesma coisa com o teu físico, come uma vez por semana. Vamos ver como que vai ser o resultado na tua saúde. Então a gente tem que abrir os olhos para isso. Assim como o corpo físico precisa e necessita de cuidado, o nosso espiritual também, o nosso homem interior, ele precisa do mesmo cuidado, tá certo? Ele precisa ser alimentado. Agora veja isso aqui, o Espírito Santo opera em nós através da palavra e nos renova, nos vivifica. Se não, vejamos o Salmo 119:50, o salmista diz assim: a tua palavra me vivificou. Então é a palavra que nos dá vida, nos torna vivos diante da presença de Deus. Todo crente que tem afinidade com a palavra, que busca a palavra, ele é um renovo só. Não existe cristão que não se debruce na palavra, medite na palavra diariamente e tenha prazer em ouvir a palavra, que não seja uma pessoa espiritual e fervorosa. O que nos dá fervor é essa intimidade com a palavra de Deus, porque nos faz ser pessoas renovadas, tá? Veja só, este contato diário com a palavra, veja porque que Deus, olha o que Deus falou para Josué: quer entrar na terra prometida, faz o quê? Medita na palavra, de dia e de noite. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem toma o conselho do ímpio. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Assim será como a árvore plantada junto às ribeiras de água, cujas folhas não caem, na estação própria dará o seu fruto, e tudo quanto fizer, prosperará. Então é a palavra que nos faz ser viçosos, florescente, prosperar. Ainda, Salmo 119, verso 27, o salmista diz: ó, quanto amo a tua palavra, é a meditação de todos os meus dias, em todo o meu dia eu medito na sua palavra. Então, esse contato com a palavra se torna a porta de entrada, porque ao ser renovado pela palavra, eu passo a viver a prática de outros exercícios, se assim posso chamar, de outros exercícios espirituais, que em Deus promovem a renovação. Então, por que eu digo que a palavra é a porta de entrada para renovar o nosso espírito? Porque somente um povo que tem a palavra, que recebe a palavra, que é sustentado pela palavra, que é alimentado pela palavra, que é robustecido pela palavra, que é vivificado pela palavra, aleluia, que é agraciado pela palavra, que é tocado pela palavra, que é ministrado pela palavra, que é ungido pela palavra, que é santificado pela palavra, que é curado pela palavra, que tem a virtude da palavra. Glória a Deus. Somente um povo assim é que vai, olha lá, ele vai, por exemplo, uma pessoa que é ministrada pela palavra, ele é renovado, e através do renovo da palavra, ele vai praticar outros, conforme eu disse, por assim dizer, né, exercícios, praticar outros exercícios espirituais, espiritualmente falando, né, exercícios. Por exemplo, um deles, o jejum. Esse exercício espiritual,
é tremendo, de forma simplificada. O jejum é abrir mão do terreno pelo espiritual. Quando você jejua, você se abstém de água, comida e coisas outras mais, né? Não se envolve com coisas terrenas aí, redes sociais, tal. E aí o que a pessoa faz? A pessoa, ela se abstém daquilo que é terreno, por quê? Porque agora ela está com fome e sede do espiritual. Ela quer afunilar a sua comunhão com Deus. Entende? E o jejum é algo tão poderoso em Deus, é muito glorioso, que nós podemos ver, toda pessoa que jejua, ela está dizendo: eu tenho fome e sede da presença de Deus, e eu abro mão daquilo que é terreno, porque eu quero mais de Ti, Senhor. E a Bíblia diz, olha só, está corroborado com Êxodo 34, 28, o texto diz assim, e esteve, do verbo estar, e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu, ou seja, ele esteve 40 dias e 40 noites na presença em jejum. Então o jejum fez com que Moisés vivesse uma afinidade muito profunda com Deus, por isso que ele recebia a revelação do jeito que recebia, tá certo? Porque ele estava num plano espiritual, e aí o seu espírito ficava mais sensível. Você sabia que a questão do jejum provoca uma sensibilidade maior em ouvir a voz do Espírito Santo? Toda pessoa que jejua, ele é mais sensível em ouvir a voz de Deus. Por exemplo, Atos 13, 2, o texto diz que a igreja, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Então você vê que a voz do Espírito Santo é ouvida onde tem o jejum também, tá? As pessoas passam a ouvir mais o Espírito Santo, passam a ser mais sensíveis ao que o Espírito Santo quer falar, quer fazer, quer mover, quer agir, entende? Então eu oro a Deus para que Deus nos desperte para esse exercício espiritual do jejum, aleluia. Faz quanto tempo aí que você não, essa aqui é retórica, né? Quanto tempo faz que você não oferece para Deus um jejum, dizendo: Deus, eu quero consagrar esse dia em jejum só para buscar a Tua presença, só por causa de interesses espirituais. Entende isso? Cada vez que você entrar nesse jejum, nunca se esqueça, você está com o Senhor. Esteve ali Moisés com o Senhor. Há uma presença mais próxima de Deus na sua vida. Segundo exercício espiritual, a oração. Então a porta de entrada é a palavra. A pessoa que recebe a palavra é vivificada, ela vai jejuar. Segundo, ela vai orar. Sansão, ele estava desfalecendo de sede, lá em Juízes 15, 18, 19, mas ele clamou a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor fendeu a caverna, que estava em Leí, que significa queixado, ou maxilar, né? E saiu água e bebeu, e o texto diz, e o seu espírito, veja, o seu espírito tornou e ele reviveu. Então eu entendo que a oração, orar a Deus, é acessar as fontes inesgotáveis das provisões do Espírito Santo na nossa vida. Ele estava ali desfalecido, mas agora, porque ele guerreou, lutou contra 1000 soldados e estava esgotado. E você nessa vida, quantos soldados você já não tem enfrentado? Às vezes num dia você enfrenta 1000 batalhas também, e aí a hora que você olha, você fala: meu Deus, será que eu vou desfalecer? Aí você abre a boca, abre o maxilar e começa a clamar, aí a provisão do Espírito vem, renova o teu espírito, Deus te dá água para beber, a presença de Deus te sacia, aí você se levanta e fala: estou pronto para outra. Alácia de rebe. Toda pessoa que não tem afinidade com a palavra vai ser fraco no jejum, vai ser fraco na oração. Então a porta de entrada para viver a renovação no espírito, a renovação espiritual, é a palavra. Da palavra, Deus vai me motivar, vai me levar a jejuar, a orar, que são exercícios espirituais que me levam à renovação. Terceiro, louvor. Olha, é tão importante louvar a Deus, irmãos. Em Atos 2, 46 e 47, resumindo os versículos, diz lá: e todos os dias a igreja louvando a Deus. A palavra louvando ali, a palavra grega aineo, que significa exaltar, cantar louvores em honra a Deus.
E então louvar é falar sobre a excelência de Deus. Aí tem um cântico em Apocalipse que eu gosto muito, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, que fala lá em Apocalipse 15, 3 e 4, diz assim, ó: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, quem não temerá seu nome e não te glorificará? Pois só tu és santo, e por isso todas as nações virão e te adorarão, e te adorarão. Aleluia, amém, aleluia, amém. Então, adorar, louvar a Deus é falar das suas grandezas, é falar da sua grandeza, das suas obras maravilhosas, e é tão glorioso isso, aleluia. Louvar a Deus é ser renovado na sua presença. Quem louva a Deus, Deus renova. Imagine agora a renovação espiritual nos dias de Josafá. Segundo Crônicas 20 e 21, a Bíblia diz que Deus ordenou: tira os homens de guerra da frente e coloca aqueles que louvam o meu nome. A Bíblia diz que aqueles levitas sacerdotes se aparamentaram com vestes de louvor e começaram ali com júbilo e louvor. Sabe o que é júbilo? Grito retumbante. Sabe o que é grito retumbante? É um brado, é gritar o nome de Deus, é gritar a grandeza do Senhor. E quando aquele povo começou a louvar ao Senhor com brados de júbilo, de louvor, exaltando a grandeza de Deus, Deus não resistiu. Deus desceu no meio ali daquele povo e colocou emboscadas no meio do inimigo e deu vitória para o seu povo. Imagine a renovação daquele dia que Josafá viveu, aquele povo no meio da peleja da guerra. Aí, como diz, né, na dança Davi guerreou, né, diz o louvor, e o povo louvando, Deus foi renovando, enchendo aquele povo. Glória a Deus, bom é louvar ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz: engrandecei ao Senhor comigo. Engrandecer significa fazer crescer, ou seja, a palavra engrandece. Então louve a Deus. Quando você louva o teu Deus, Ele cresce como Deus na sua vida. Aleluia! Quando você louva a Deus, você vê aquele problema, ó, pequenininho, porque Deus se revela como todo-poderoso em seu favor. Quarto, olha só que coisa linda. Então a porta de entrada para tudo isso é a palavra. Então a pessoa que vai sendo tomada pela palavra, ela louva o Senhor, engrandece o seu nome. Quarto, ela crê nas promessas de Deus. Irmão, crer nas promessas de Deus é um grande fortificante. Crer nas promessas de Deus, permanecer na fé nas promessas de Deus, é uma renovação espiritual. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Lá na vida de Abraão, o centenário, vovô centenário. Ele era centenário. Veja só, em Romanos 4, 19, 21 diz assim: Abraão não enfraqueceu na fé, nem ele atentou para a mortificação do seu corpo e nem do ventre de Sara. E a Bíblia diz: ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado, foi fortalecido na fé, fazendo o quê? Dando glórias a Deus. E a Bíblia diz, estando certíssimo do que aquele que tinha prometido era poderoso para fazer. Que coisa linda! Abraão com 100 anos foi renovado na onde? Em crer nas promessas de Deus. Então se você crê não importa quantos anos você tem, se você crê nas promessas, Deus te renova para você vivê-las. Deus vai renovar crente hoje aqui, viu? Quem sabe você entrou aqui e falou: meu tempo está passando. Sai para lá, meu filho, o que passou é o museu, viu? Você vai ser renovado. Aleluia! Então glorificar a Deus crendo em suas promessas é viver uma grande renovação no nosso espírito. Veja, a porta de entrada para tudo isso está na onde? Na palavra. Você recebe a palavra, é vivificado. Aí você vai o que? Jejuar, vai ser mais renovado ainda. Aí você faz o que? Ora, Deus vai te renovar mais ainda.
Aí você louva, Deus vai te renovar mais ainda. Aí você crê nas promessas, Deus vai te renovar mais ainda. E quinto, olha lá, quinto, hein? Esse eu vou falar mais um, quinto. Isso é importante. Também fazer do templo, ou seja, o lugar de culto, morada. Davi falou no Salmo, no Salmo 27:4, que ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Ele queria fazer do templo a casa morada, ele queria fazer morada. Veja que coisa interessante. Então, buscar e cultuar a Deus com a igreja no templo. Veja o que o salmista, o Salmo 84, do verso 1 ao 3 e o verso 10, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Ele diz: até o pardal encontrou ninho para si e para a sua prole. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele estava com ciúmes do passarinho, porque o passarinho podia entrar lá dentro do templo, e ele, lá no mais profundo do templo, o passarinho podia entrar, e ele ficava olhando com ciúme do passarinho, porque ele não tinha acesso. Aí ele olhava o passarinho lá dentro da casa do templo. Aí ele falava: meu Deus, que inveja desse passarinho. Eu queria estar lá onde ele está, no lugar de culto. E quanta gente despreza se reunir na casa do Senhor, hein? Aí ele fala no verso 10: mais vale um momento nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. E por quê? Escute isso aqui. E por que fazer da casa de Deus a morada causa renovação na nossa vida? Sabe por quê? Porque um dos sinais de esfriamento espiritual dos crentes é o abandono da congregação. Isso é um sinal de esfriamento espiritual. Hebreus 10:25. Não abandonando, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E por que estavam deixando? Porque se esfriaram na fé e estavam deixando de cultuar a Deus reunido com os irmãos da igreja por causa de perseguição e luta. Então isso é esfriamento espiritual. Mas, de forma coletiva, o Espírito Santo se manifesta no meio da congregação. Voltando para Josafá, quando o povo estava em perigo diante dos amonitas, moabitas e da montanha de Seir, o texto diz que quando eles buscaram a Deus, quem que se manifestou no meio da congregação? O Espírito. A Bíblia diz: o Espírito Santo, segundo Crônicas 20:14, então veio o Espírito Santo no meio da congregação. E coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Aí quando o Espírito Santo se manifesta em nosso meio, aí você ouve línguas repartidas como que de fogo, aí você vê profecias, aí você vê lágrimas, aí você vê mão levantada, aí você vê joelho no chão, você vê boca no pó. É o Espírito Santo que está agindo, trabalhando, renovando a congregação. Aleluia! Então ame, tenha prazer. Se um dia você perdeu o prazer de estar aqui reunido com os irmãos, é porque você está vivendo um esfriamento espiritual. Toda pessoa que está vivendo um renovo em sua vida diário, ela tem prazer. Eu sempre digo isso para ela: e se reunir com os irmãos não é um peso, uma dificuldade, para ela é um prazer. E aí quando acontece alguma coisa que ela não consegue vir no culto, machuca o coração dela, dói no coração dela, fala: meu Deus, que vontade de estar lá. Ela fala: oh meu Deus, e dói no coração da pessoa. Por quê? Porque ela fez da casa do Senhor morada, ela fez do santuário morada. E por que ela fez morada? Porque aqui Deus se manifesta, porque aqui Deus fala, porque aqui Deus trabalha, porque aqui Deus renova, porque aqui Deus enche o vaso. Aleluia, glória a Deus. Vos renoveis no Espírito. Então Deus quer renovar o nosso espírito, nosso homem interior. Aleluia. A porta de entrada para tudo isso aqui, não se esqueça, é a palavra de Deus. Então, se não tem a palavra, não vamos ter um povo de jejum, não vamos ter um povo de oração, não vamos ter um povo que louva a Deus, não vamos ter um povo que crê nas promessas, e as pessoas não amarão estar reunidas na casa do Senhor. Agora, ao contrário também é verdade. Se tem a palavra, tem jejum. Se tem a palavra, tem oração. Se tem a palavra, tem louvores a Deus. Se tem a palavra, tem a fé, tem o crer nas promessas.
Se tem a palavra. Aí alguém chega e fala, hoje é dia de culto. O que ele fala? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alácia, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então aqui, não esqueça disso, o nosso homem interior não envelhece, tá? Então nós temos que viver essa renovação diária e constantemente, tá? Diária e constante. Agora perceba isso aqui, ele fala, e vos renoveis no espírito, e também da mente, da vossa mente. Então no espírito e da vossa mente. A palavra mente aqui, a palavra grega é nous, que significa, é a faculdade psicológica de raciocínio, compreensão, entendimento, e também pensamento e também decisão. E no caso aí a gente chama isso de mente. Escute isso aqui que é muito importante agora, essa questão. Nós tratamos da parte espiritual, agora eu vou tratar com vocês a parte psicológica. Veja como Deus trabalha em cada parte do homem. Aqui nós tratamos como ter o espírito renovado. E agora, como ter uma mente renovada? Veja só, como ter uma mente renovada. Primeiro, eu tenho que entender isso aqui. A mente é um campo de batalha, onde guerreamos contra os demônios. É por isso que a Bíblia diz que através das armaduras de Deus eu posso apagar os dardos inflamados do inimigo. O inimigo quer inflamar a minha mente, a sua também. O que é inflamar? É colocar aqui tudo a perder. Inflamar, quando fala, já expliquei para vocês. Vamos lá, os soldados estavam em guerra. Nós já vamos chegar nesse texto, daqui a um ano mais ou menos a gente chega nele. Mas, falta um pouco ainda. Então por isso que eu vou falar. Vamos lá, tinha dois povos guerreando. Aí vinha o povo que estava indo contra, aí estava fechada a fortaleza, estavam os muros, a fortaleza fechada. Como ele não tinha acesso, o que ele fazia? Ele pegava flechas, e nessas flechas tinha, na ponte aguda da flecha, tinha coisas inflamáveis. Ele colocava uma espécie de um piche, para vocês entenderem, colocava fogo. Então ele pegava a flecha, como ele não tinha acesso dentro, ele tentava atingir o lado de dentro. Como? Com dardo, pegando fogo. Aí ele pegava o dardo e jogava. E o que acontecia quem estava lá dentro? Entende? As coisas eram queimadas. Imagine se alguém consegue ficar num lugar que está em chamas. Por isso que tem pessoa que sai de si. Mente inflamada. Pegou? Isso aqui é forte que eu estou falando. Então nossa mente é um campo de batalha, que o inimigo tenta ter acesso à nossa mente. Então perceba, a mente é um campo de batalha onde guerreamos contra os demônios e também contra a sabedoria humana carnal, que nós chamamos de filosofia, né? As filosofias. Ou seja, a sabedoria. Qual que é a sabedoria humana carnal? É aquela que tenta se satisfazer sem Deus. É aquela que tenta encontrar o caminho da felicidade sem Deus. Isso é a sabedoria humana carnal. Não existe felicidade sem Deus. Mas a sabedoria humana carnal fala que é possível você ser feliz sem Deus, tá? É assim que eles trabalham. Então isso tenta contaminar a mente do ser humano. E também a mente, olha só, vou repetir, a mente é um campo de batalha onde guerreamos contra os demônios, contra a sabedoria humana carnal. Eu não estou falando sabedoria simplesmente humana, tá? Estou falando sabedoria humana carnal, destituída da verdadeira espiritualidade. E também os maus pensamentos. Perceba, às vezes você está ali e do nada surge um pensamento. Você fala, meu Deus, que pensamento ruim é esse? Quem já teve isso? Se tu não levantasse a mão, ia pôr a mão na tua cabeça agora. Porque isso aparece na vida de todo mundo, sem querer. Sem você querer. O pensamento, às vezes você vê alguma coisa, entende? O inimigo vai e já joga uma seta para você pensar. E aí o seu pensamento é muito rápido, né? Aí quando vem um pensamento, você repreende ele. Então você tem que aprender a administrar o seu pensamento, tá? Então, agora veja isso aqui. A Bíblia nos ensina a fazer o quê? Que a nossa mente deve ser levada cativa à obediência de Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 10:5, tá? Porque o inimigo usa dardos, usa a sabedoria humana carnal dessa vida que a gente vê nas mídias sociais, a gente vê nos livros, a gente vê em tudo quanto é parte. E ele tenta roubar a mente humana, né? Deturpar a mente humana,
tirar os pensamentos do homem de Deus e o homem passar a pensar coisas ruins, más. E aí o que acontece? Agora o que o Evangelho faz? O Evangelho leva a nossa mente cativa, em obediência a Cristo. O que é cativa? É presa, então eu estou preso à obediência. O que é isso? Eu não consigo desobedecer, porque estou preso na obediência. Põe a mão na cabeça que eu estou Põe a mão na cabeça, eu estou profetizando isso. Jesus leva a minha mente e a sua mente presa, cativa a Ele, porque a sua mente está presa na obediência. Esse é o cativeiro de Deus na nossa vida. Estamos presos na obediência. Você não consegue desobedecer, a tua mente está cativa a Cristo. Aí também, a nossa mente, ela deve estar ocupada. Escute, a nossa mente deve estar ocupada. Aquele ditado não é bíblico, mas é verdade. Mente vazia é oficina do diabo. O que é mente vazia? Que não tem propósito em Cristo. Então, toda mente vazia é um campo fértil para o diabo trabalhar. Tá? Então, olha só que coisa tremenda. Paulo, ele fala sobre isso, que a nossa mente deve estar ocupada com tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável. Filipenses 4:8, ele fala, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se há algum louvor nisso, então nisso, pensai. Pensai está dizendo, a mente, né? É colocar a mente para funcionar, é se ocupar. Então, os nossos pensamentos, eles têm que estar ocupados com aquilo que é verdadeiro. Aí tem gente que ocupa a sua mente com novela. E ainda mais se for daquela emissora que a gente nem gosta de falar o nome dela. Só passa adultério, prostituição. Você está ocupando a sua mente com aquilo que é verdadeiro? Eu não vejo por um lado bom. Então tem que tomar cuidado com o que a nossa mente está sendo ocupada. Agora veja, isso aqui é muito importante, gente. Existem pessoas que ele ocupa a mente dele com muitas outras coisas. É por isso que eu insisto, eu falo isso que eu estou falando para vocês em casa mesmo, né? Até eu instruo meus filhos, né? Instruo de verdade. Quando eu vejo se deixar mesmo, né? Fico o dia inteiro com o celular na mão, só vendo coisa que não é viável, entende? E aquilo começa a corromper a mente. Começa a corromper. A mente começa sem a pessoa querer. É por isso que eu vejo. E esses dias mesmo, meu menino, né, eu falei, deixa eu ver o que você está olhando aí. Então os pais têm que fazer isso. Veja o que teu filho vive olhando. Você tem que ter acesso. Porque o inimigo pode ser a porta de entrada que o inimigo está usando para deturpar a mente de alguém. Isso pode ser de um filho, pode ser de um pai, pode ser de uma mãe, pode ser de qualquer pessoa dentro de uma casa. Se a pessoa só fica ocupada com aquilo que não tem louvor, que não tem verdade, entende? É a mesma coisa, fica ocupado só com notícia ruim. Vai lá e coloca só naquele noticiário que só fala de morte, você vai ver como você vai adoecer rápido. Você vai ficar com medo, você vai ficar apavorado. Ocupa a tua mente com coisas boas. A ocupação é um grande trabalho, gente. Ocupar a mente é um grande trabalho. É por isso que uma das coisas que mais ganha força hoje é o entretenimento. Você vê que as pessoas estão sempre ocupadas. Você pode ver, acabou de fazer um negócio, por onde que ela olha? Ela vai na rede social, ela olha, vai ver alguma coisa. Antigamente, você olhava para as pessoas, sempre tinha um livro na mão lendo. Mente ocupada com coisa boa, fazendo exercício da mente. E hoje? Então, a gente tem que se policiar a respeito disso, porque o nosso psicológico... Por que hoje? Qual é o tempo que mais as pessoas vivem um abalo psicológico? Será que teve um abalo psicológico tão grande como está tendo hoje? Claro que não. E por que não? Porque antes não tinha rede social. Você vê quanto lixo as pessoas se alimentam por dia? Kawaii, TikTok, Spotify, o que mais? Fala aí. Instagram, Facebook, fala aí. Twitter, obrigado. O que mais? Vocês estão com vergonha de falar? Os jovens sabem tudo disso. Os antigos, às vezes, nem mexem muito. Mas, é o que eu estou dizendo. Agora, escute isso aqui é sério que eu estou falando. Então, se você pega isso, calcula lá,
tanto de tempo que você fica vendo essas coisas. Veja, você automaticamente está alimentando os seus pensamentos daquilo. Por que você acha que tem pessoa que fica violenta? Você viu nos noticiários aquelas crianças que estavam ficando muito naquele jogo violento? Você viu que começou a ter violência? Oriunda do quê? Daquele jogo. Por quê? Porque ele só se alimenta daquilo. É por isso que fica rebelde, teimoso, porque só se alimenta daquilo. E aí, para você ganhar o coração, é uma dificuldade, porque o diabo está trabalhando na mente, da pessoa. Aí fica um trabalho difícil, aí vai causando mal-estar dentro da casa, dentro da família da pessoa, e não é fácil. Aí depois a pessoa vai tomando um rumo, o diabo está ganhando ela pela mente. A luta do diabo é pela mente das pessoas, irmão. O diabo quer ter acesso à mente das pessoas, para trabalhar na mente das pessoas, porque existem pessoas que são dominadas, entende? Corporalmente, mas tem pessoas que têm a mente dominada. E essa questão da mente dominada é pior do que uma possessão. Porque a possessão, você identifica e logo estende a mão e repreende. Você põe a mão e repreende, o demônio sai. Só que a pessoa, quando está com a mente dominada, vai expulsar um demônio desse. É um trabalho terrível, porque você vai ter que desfazer o quê? Um castelo, uma fortaleza que o inimigo levantou. O inimigo levantou uma fortaleza na mente, você fala, a pessoa não aceita. Você fala, a pessoa acha que você está querendo o mal dela. Fala que você está sendo implicante. Por quê? Porque o inimigo já levantou um castelo lá. Vocês conseguem entender a realidade disso? Então, escute o que eu estou falando. Blinde a sua mente com coisas boas, com coisas saudáveis. É o que eu digo, eu não proíbo, mas tem que dosar. Eu não proíbo, tá? Quer jogar? Não tem problema, mas não pode ficar o dia inteiro, a hora inteira. Tá corrompendo, tá fazendo uma pessoa ruim, má e endemoniada. Fica perturbado de tudo, filho. E isso ninguém escapa. Fala, não, mas eu tenho controle. Não tem controle, tá? Porque daqui a pouco, aí você vai ver, quando a pessoa está num domínio da mente, ela fala, tem aquele programa que ela não perde por nada. Aí às vezes está no meio do culto, aí o relógio está passando e fala, se ele não acabar logo eu vou perder o... Está com a mente dominada. Está com a mente dominada, meu querido. Veja, tem pessoa que não espera a hora do culto acabar para ir lá para aquele vício dominante que ele tem. Acabou o culto, já vai lá naquele negócio. É terrível. É por isso que se instaura esse problema, esses problemas psicomáticos, tá? Por isso, aqui aumenta. Por que você acha que aumentou drasticamente os casos de depressão, ansiedade? É muita informação na cabeça da pessoa. E se a pessoa não se desligar, por exemplo, esses dias mesmo aí, quantas informações não está tendo? E aí você fica preocupado, e agora, o que vai ser? O que vai acontecer? E agora, quem que vai assumir? E agora, quem que vai ser? E o que ele vai fazer? Agora vai faltar o recurso, agora eles vão roubar, agora eles vão... Sua cabeça está a milhão, meu. Inevitavelmente, então tem hora, desliga, joga aquilo lá de lado, vai para a palavra, vai para a oração, terá caixa. Olha Deus renovando a mente de pessoas aqui, ó. Tem pessoa que não percebeu. Existem pessoas que não perceberam, mas as vãs filosofias dessa vida, uma mentalidade carnal, já tomou a mente dele. Vamos lá, eu tenho muita coisa importante para falar aqui, gente. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os ataques nocivos à mente. Esses ataques, é claro, que vêm do inimigo e dos homens perversos. 2 Tessalonicenses 2:2. Se esse estudo está fazendo sentido para você, fala alguma coisa aí. Veja só que coisa tremenda. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Entendimento aqui é o quê? Mente. Nem vos perturbeis, então não se mova e nem se perturbe. Olha o que ele diz, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Percebe isso aqui, que coisa tremenda. A palavra aí é movais, a palavra grega é saleo, que significa agitar completamente, sacudir. Sabe onde que essa palavra foi usada? Quando Paulo e Silas oravam e cantavam e Deus mandou um terremoto. Então o apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoa que está vivendo um terremoto na sua mente.
Olha a outra palavra que ele usa, perturbeis. A palavra aí, perturbeis aí, minha gente, essa palavra grega é throel, que significa estar aborrecido, estar atemorizado, estar alarmado. Imagine alguém aterrorizado. Imagine alguém alarmado. O que é alguém alarmado? É alguém desesperado. Então Paulo está dizendo, tem gente que está vivendo um terremoto na mente. Tem gente que está vivendo uma atemorização, uma perturbação na mente. E aí, como que é essa perturbação, esse terremoto na mente, esse sacudir da mente? Gente, tem pessoas que aqui estão vivendo isso. Estão vivendo um terremoto na sua mente, está sacudindo tudo aí. Agora veja só que coisa é aqui que ele fala. Ele fala aqui sobre 3 coisas que podem causar esse terremoto e essa perturbação, que são, que é por espírito. Esse espírito que Paulo está falando aqui, perceba, ele tanto fala do espírito humano carnal e como do espírito demoníaco, tá? Eu vou dar aqui os 2 exemplos. Lucas capítulo 3, versículo 31 e 32, a Bíblia diz que os fariseus, na intenção de atemorizar Jesus, pegou e falou, ó, Herodes está querendo te matar. Chegou e falou para Jesus, falou do ódio de Herodes. Herodes está querendo te pegar. Irmão, quando alguém chega e fala para mim que tem alguém querendo o meu mal, o que ele está querendo acessar? Perturbar a minha mente, colocar a minha mente em parafuso. E aí, sabe o que Jesus pegou e falou para ele? Na minha mente você não pega não, viu? Manda dizer para aquela raposa que hoje eu curo, amanhã expulso o demônio e no 3º dia eu sou consumado. Eu estou profetizando, ninguém vai perturbar a sua mente não será atemorizada, alarmada, a sua mente não será perturbada. Aleluia, aleluia, decama súbria. Veja só isso aqui, agora na questão aí também, esse espírito, já falei, pode ser tanto espírito humano, então existem pessoas que querem atemorizar, né? E também tem o espírito por parte dos demônios, né? Os demônios, isso você pode ver muito bem, como já vimos em outras ocasiões, Atos 16, o 16 e o 18, quando a menina adivinhadora, ela tinha um espírito de adivinhação, um demônio que usava ela para adivinhar a vida das pessoas, e o texto diz que quando ela falava com Paulo, Paulo ficava perturbado. Então veja, causava perturbação. Então veja, a pessoa que está agindo, porque existem pessoas, perceba, os fariseus não foram lá falar para Jesus, olha, Herodes quer te matar, não na intenção de guardar Jesus, de proteger Jesus. Qual era que é a intenção dos fariseus? Amedrontar. Então ali havia um espírito do quê? De ódio. Ali havia nos fariseus um espírito de hipocrisia neles, eles não queriam o bem de Jesus. Então às vezes existem pessoas que estão falando uma verdade, mas por detrás daquela verdade é uma maldade. E é o que aconteceu tanto com esse fariseu como essa menina. Essa menina falava bem dos homens de Deus, Paulo e Silas, mas por detrás havia uma maldade ali e causava perturbação. Então Paulo falou, não se perturbe com esse tipo de gente não se perturbe nem com pessoas carnais e nem com os espíritos malignos, porque maior é o que está em você, e os pensamentos de Deus são maiores. Opa, olha, os planos de Deus não podem ser frustrados. Opa, porque às vezes quando a gente recebe uma notícia, né? Às vezes você vê, né? Quantos de nós não vemos? Às vezes você recebeu a notícia que porta se fechou, alguém da tua família se afastou, e isso quer causar uma perturbação na tua mente. Mas aí quando você confia em Deus, você fala, não vou me perturbar. Eu não vou me... Agora você entende que Paulo disse que a paz que excede todo entendimento vem do Senhor? É essa. Excede a mente, né? A compreensão humana, no caso. Então, outra coisa, então, que é por espírito, já expliquei, que é por palavra. Então, o inimigo usa a palavra para tentar causar um terremoto na mente da pessoa, sacudir a mente dela e deixar ela perturbada. E isso que é por palavra significa notícias, conversas, porque tem lugar que, dependendo de onde você sentar para conversar, você fica atribulado. É verdade. Outra coisa, veja só, notícias.
Isso aqui que eu vou falar para vocês está lá em 2 Samuel 18, capítulo 18, versículo 31 a 33. A Bíblia diz que um cuxita veio com a notícia para Davi. Veio aí Maás para trazer a notícia, né? Diferentemente. Agora, quando veio o cuxita pegou e falou, ó, foi dar notícia da batalha que estava acontecendo. Sabe o que a Bíblia diz no versículo 33? Davi ficou perturbado. Então o inimigo usa palavras. O que é isso que é por palavra? Notícias. Quantas notícias são dadas aí fora? Hein? Quantas notícias são dadas aí fora com a intenção de perturbar o ser humano? Eles sabem, isso aqui é comprovado cientificamente. A pessoa que não está desestabilizada na mente, ela está suscetível a várias doenças, enfermidades, está vulnerável. É por isso que naquela fase lá na fase que nós vivemos, aí graças a Deus já passou, da pandemia, você vê que existiam notícias que vinham para atormentar, não era para informar, como alguns detalhadamente faziam, informar, se cuida, tal. Não, alguns colocavam até um fundo aterrorizante na notícia, porque isso, a sua mente não, você não está percebendo, mas a mente vai captando tudo aquilo, porque você pode ver, veja a trilha sonora que eles usam, até isso faz diferença como a sua mente vai captar. Uma coisa é entregar uma mensagem para vocês aqui, ó, abatido, entristecido, e pregar. Imagina eu pregando para vocês: ô irmão, Deus vai dar vitória. Como que vocês vão receber essa mensagem? Que vitória é essa aí que o pastor está falando desse jeito? Então a trilha sonora serve, esse fundo que eles colocam de trilha sonora, causa um ambiente, você não percebe, mas a sua mente está captando, pera lá. Entende? Você pode perceber, se você ouça, perceba isso que eu estou falando. Ó. Começa a ouvir, vamos supor, louvores agitados, aqueles os corinhos, vai. Você vai ficar numa agitação tremenda. Agora, ouve louvores, aqueles da adoração, você vai ficar... Isso influencia, o ritmo influencia, tá? Então, que coisa terrível é esses cuxitas. Existe um monte de cuxita por aí, viu? Mandando, e é o que eu estou dizendo. Eu estou falando do pessoal, não é no nosso caso, que as pessoas se informam no bom sentido, né? As pessoas vão, ó, pastor, manda mensagem, veja que quer ouvir uma palavra de Deus a respeito daquilo, mas esses meios de comunicação, você vê que tem muita gente hoje em dia, esse povo é tão doente, e é doente, que existem pessoas que têm a coragem de fazer uma mentira falsa só para ganhar seguidor. Não está assim hoje? Eles inventam, criam um monte de coisa. Lembra aquela época das profecias? Até hoje, né? As pessoas vinham das profecias lá e soltavam um áudio para todo mundo: ó, tal dia vai ter uma destruição na terra. E o povo, um compartilhando para o outro. Imagina aquelas pessoas sem instrução, sem um direcionamento de Deus. Causa o que na vida dela? Perturbação na mente. Entende? Deus está dando aqui estratégia para a gente, sabe? Está nos ensinando a saber lidar com nosso psicológico. Isso aqui que você está ouvindo vale mais do que 300 dias de você ir no psicólogo lá, viu? A psicologia aqui é a psicologia do espírito. E não estou descartando os médicos não, porque Deus usa cada um em sua área. Mas eu estou dizendo que a psicologia do espírito é a maior de todas. Senta no divã do Espírito. Senta no divã do Espírito hoje aqui. Hoje eu estou me sentindo assim. Hoje o meu psicólogo é o Espírito Santo. Aí só ele tratando dos mistérios. Aquela preocupação, aquele receio, aquele medo. Aí ele vai só limpando. Chamassa. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus? Deus não só vai renovar o teu espírito, Deus vai renovar a nossa mente hoje aqui. Não se mova também, isso aqui é forte. Vamos lá para mim começar a concluir. Meu Deus. Não se mova por espírito
carnal ou diabólico, nem por palavra, notícias, conversas que não edificam. E terceiro, por epístola. O que é epístola? Epístola eram os livros de antigamente. Isso significa o quê? Livros, matérias capciosas. Você sabe que existem matérias que aparecem em todos os cantos, na internet, na televisão, enfim, todos os meios de comunicação, rádio, são matérias capciosas. Por quê? Porque induzem a pessoa ao erro, ao engano. Artigos escritos como blogs, no Instagram, no Facebook. Irmão, se Paulo tivesse escrevendo essa epístola hoje, ele escreveria assim, ó. Se Paulo estivesse escrevendo a epístola hoje, ele está dizendo: não se mova pelas mensagens do Facebook, do Instagram. Ele estaria escrevendo isso hoje aqui, tá? Não se mova por essas pessoas que distorcem a Bíblia, e não se mova por isso. Ele estaria escrevendo isso hoje. Agora veja só, esta foi a estratégia. Escute, a Bíblia é tão atualizada, né, gente? Esta foi a estratégia de Senaqueribe contra o povo de Deus: enviar cartas para desestabilizar a confiança do povo de Deus em Deus. Eu estou falando nos dias de Ezequias. A Bíblia diz, o Senaqueribe falou: ó, fala para Ezequias que não adianta nem ele ensinar o povo a confiar em Deus, porque vou derrubar eles. Então não, fala para Ezequias, não adianta falar para ele ensinar a confiar em Deus, porque não tem jeito. Aí ele pegou, e sabe o que ele fez? Mandou para os seus emissários, Rabsaque e outros mais, mandou cartas. Aí a epístola, carta, escreveu, e para amedrontar. Quando Ezequias deramachéria, ele pegou aquela carta de afronta, ele pegou aquela carta que vinha para tremorizar a mente, para perturbar a mente, para sacudir a mente. Sabe o que ele fez com aquela carta? Pegou a carta, subiu para o templo, levantou a carta diante do Senhor, colocou o joelho no chão e disse: ó Deus, está aqui a afronta desse inimigo. E eu digo, o que aconteceu com aquela carta de afronta? Foi rasgada. E Deus interviu na história, e Senaqueribe caiu diante do poder de Deus. Assim será todos aqueles que vierem com cartilhas do inferno contra a igreja, contra o povo de Deus, e eu profetizo contra a nossa nação. Esse Senaqueribe vai cair, porque a igreja está avivada, a igreja tem a mente renovada. A minha mente está renovada, eu não vou cair, aleluia, em conversa de salafrário, pilantra. A minha mente está em Cristo, a minha mente é de Cristo. Oh meu Deus, leia a palavra, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O pecado contamina a mente e a consciência. Vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e incrédulos, infiéis e incrédulos. Antes, o seu entendimento, a sua mente e consciência estão contaminados. A palavra contaminados aqui é manchar. Manchar no sentido de manchar com pecado, tá? Sujar a mente. Olha que coisa horrível. Escute isso aqui, não esqueça mais. Quando a mente está manchada, suja com pecados, acontece com a consciência o que Paulo disse a Timóteo: a mente cauterizada, né? A consciência cauterizada, tendo a própria consciência cauterizada, melhor dizendo. Então, quando a consciência da pessoa é cauterizada, o que acontece? A consciência é desensibilizada e não mais adverte as pessoas dos erros. Daí a pessoa peca, faz o que é errado e não sente incômodo algum. Então o errado não é mais errado, pois a mente está suja, contaminada, e a consciência cauterizada. Então perceba, quando a pessoa, vamos lá, a pessoa vai estar com a sua mente contaminada com pecado, está suja com pecado. O que acontece? A consciência por um tempo vai advertindo: isso que você está fazendo é errado. Mas o que acontece? Por causa do pecado, que a mente está ficando cada vez mais poluída com o pecado, então a consciência dessa pessoa vai sendo cauterizada. Por quê? Porque ela é visa e nunca é dado ouvido para ela. Ela adverte e a pessoa nunca dá ouvido. Então o que significa o quê? A consciência vai ser cauterizada, ela não vai ser mais ter sensibilidade. A pessoa vai pecar e a consciência não vai acusar mais.
Então a pessoa vai fazer o que é certo. Agora você entende que existem pessoas que conseguem defender o indefensável? Mente cauterizada. E aí você vê as pessoas que conseguem verdadeiramente achar aquilo que não é indefensável, não tem nem o que falar. E a pessoa acha que é normal aquilo. E por que acha que é normal? Porque a mente está suja com o pecado. E aí a consciência já cauterizou. Ela perdeu toda a sensibilidade. O galo não canta mais. O galo não canta mais, tá? Então que Deus, é por isso que eu digo aqui, já falei várias vezes para você, se a tua consciência ainda te adverte, dê glória a Deus, hein? Dê glória a Deus que ela não está cauterizada, tá? Se a tua consciência ainda, quando você faz algo errado, você peca e você fala a tua consciência, ó, isso aí que você fez está desaprovado. Glorifica a Deus porque o galo está cantando ainda, viu? E se o galo está cantando, a chance de arrependimento ainda. Ele vai te chamar na fogueira, vai te dar pão na brasa, vai te dar peixe, aleluia, na brasa, e vai restaurar a sua vida. Vamos lá para concluir. Oh meu Deus, que Deus tem coragem aí de pôr a mão nessa cabeça aí, representando a mente. Diga: Deus, purifica, Senhor, a minha mente. Eu recebo isso em nome de Jesus. Recebe também, recebe a limpeza, a purificação da mente. Todo lixo tóxico que o inimigo lançou através de uma notícia, através de um espírito, através de uma mensagem, através de uma carta, através de um artigo, enfim, tudo que o inimigo lançou na tua mente, seja agora purificado pela palavra. Glória a Deus. Vamos encerrar agora. Por isso, olha o que a Bíblia diz, o que nós temos que viver na nossa mente. O que eu tenho que viver na minha mente? Vamos lá. Não vos conformeis com este mundo. Primeiro, não vos conformeis com este mundo. A palavra conformeis, a palavra grega, sisrematizo, que significa conformar-se ao padrão do mundo. Então o mundo tem um padrão, o mundo tem um modelo. É como Daniel e seus amigos na Babilônia. A Babilônia tinha um padrão, a Babilônia tinha um modelo, eles tinham um modo de vida e de pensamento. Mas Daniel, Misael, Ananias e Asaías não se conformaram àquele mundo. Nabucodonosor falou: eu vou colocar umas músicas mundanas aqui, tu dança. Eu vou colocar umas músicas mundanas aqui, tu toma cachaça e dança. Aí Misael, Ananias e Azarias falou: eu só vou em festa de crente, eu só vou em festa de crente, eu não vou me prostrar diante da tua estátua, não vou ouvir música mundana, porque os meus lábios só servem para adorar a Deus. Aleluia. Vou te colocar na fornalha, o problema é teu, eu vou manter a fidelidade. Estavam na Babilônia, mas não era da Babilônia. Tá certo? Não se amoldaram àquele sistema. O mundo tem um modo de se vestir, o mundo tem um modo de pensar, o mundo tem um modo, um estilo de vida. Como, por exemplo, o padrão do mundo é normal. No padrão do mundo é normal um moço, uma moça, enfim, uma pessoa fazer sexo sem ser casado, fornicação. Para isso é normal. Mas esse é o padrão de Deus? Padrão de Deus, o sexo é só dentro do casamento, entre marido e mulher. Passou disso, é padrão do mundo. Homem com homem, padrão do mundo. Mulher com mulher, padrão do mundo. Tá certo? Ei, isso é padrão do mundo. Ei, uma terceira pessoa no relacionamento, isso é padrão do mundo. Agora nós vivemos o padrão de Deus. Padrão de Deus. Tá certo? É padrão de Deus. Aí vieram lá da Babilônia e viram que Daniel gostava de orar. O inimigo não gosta de crente que ora. Aí olhou nele e falou assim: vou pegar esse crente, ele gosta de orar, né? Só que o inimigo sempre quebra a cara, porque toda vez que ele vem contra Daniel, ele está de joelho. Como assim?
Ou seja, está na dependência de Deus. Então, cada vez que o inimigo se levanta, está se levantando contra o Deus de Daniel, tá? Porque o Daniel está ali, ó, só de joelho na presença do Senhor, tá? Por isso que esse mundo quer nos colocar em cova de leão, porque o nosso padrão é diferente. Por isso que esse mundo quer nos colocar em fornalha acesa 7 vezes mais, porque o nosso padrão de vida é diferente. Nós não vivemos como eles vivem, nós não falamos como eles falam, nós não vamos em locais que eles vão, nós não festejamos como eles festejam. Eles festejam, enchem a cara, quebra o pau, se prostitui e no outro dia está arrasado. A gente vem para o culto, toma a santa ceia, é edificado, é renovado e amanhã estamos com tudo, cheio de Deus para vencer as batalhas. Aleluia! Aí vai, qual que é o padrão do mundo? Tô cheio de problema, vai encher a cara, vai tomar cachaça, vai tomar o pote de Rivotril, mas o crente está cheio de problema, vem pro culto, pede graça, pede misericórdia, pede o poder de Deus, o Espírito enche e ele sai daqui, não é cheio da cara não, é cheio do Espírito. Tem glória aí, tem glória aí, tem glória aí. Qual que é o seu padrão? Qual que é o seu padrão? Kamanaya, Xanacobi, Papapá, Terécia, Cataro, Xere, me cópia. Ei, 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 não se conformeis a este mundo. Nós não encaixamos nesse mundo. A gente já tem uma forma. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Camarraci. Camon tronou prefácio canto nequesterca. Xanabre ofácia. Elebacanta, erebacanda, arabacanda, arápia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O crente é diferente, não é o padrão do mundo, é esse. Tá difícil, vou me matar, vou rasgar o pulso, vou amarrar a corda no pescoço. Isso é padrão do mundo e do diabo, mas o padrão de Deus é esse. Eu me prostro aos seus pés e digo: eu não estou aguentando, me ajuda, eu não estou conseguindo, me dar força. Só quem está no padrão de Deus aqui, deixa eu ver quem está no padrão. Ah, meu Deus, Tepacácia, Xanábria, Elebandécia. Aleluia. Agora o que ele disse, olha lá. Mas, então não tem a forma desse mundo, o padrão desse mundo, mas, leia forte, ó. Mas transformai-vos. O que é entendimento aqui? Mente. Então transformai-vos pela renovação da vossa. A palavra transformai-vos aqui, a palavra grega é metamorfo, que da onde se originou nossa palavra em português, metamorfose, que significa mudar de forma. Essa palavra, sabe onde que ela foi usada? No momento em que Cristo foi transfigurado. Olha só o que Paulo está dizendo. Então, ou seja, a nossa mente tem que ser transformada na mente de um cidadão celestial. Ah, você, que pena que não pegaram. A nossa mente tem que ser transformada na mente de um cidadão celestial. Aleluia. E como disse Max Lucado, a borboleta ou, na verdade, escute Max Lucado que disse isso aqui, ó: a lagarta quando vira borboleta não volta mais para o casulo. Aquele que já saiu desse mundo e foi transformado não volta à forma antiga. Aleluia, diga bem forte: eu já fui transformado. Aleluia, aleluia, meu Deus.
Transformai-vos, mente celestial. Nós pensamos como cidadão do céu. E encerramos agora. E para que eu tenho uma mente renovada? Olha que lindo, mente renovada. O nosso psicológico hoje não vai sair daqui sacudido, abalado, não. O seu psicológico vai sair daqui alinhado. Você vai sair daqui pensando como um cidadão do céu pensa. E como um cidadão do céu pensa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ei. Aí ele termina dizendo o quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. É assim que o cidadão do céu pensa. Pertence perceba, de Deus pertence o poder, o reino, o governo pertence a Deus, gente. Vamos lá. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra experimenteis, que é dogmatizo, aqui essa palavra, por isso que eu digo, é importante demais, para um exegeta conhecer os originais. Aqui, a palavra que está aqui, só para vocês entenderem, ela está escrita assim, dogmatizen. Dogmatizen está no infinitivo. E no infinitivo, quando ele traduzir assim, experimentei, significa experimentar, estar experimentando. Então o texto quer dizer o quê? Transformados pela renovação do entendimento, para quê? Para experimentar, para estar experimentando. Não é só experimentar uma vez, eu experimentei e continuo. Aleluia! Eu experimentei e continuo experimentando. Aleluia. Agora, veja, eu experimento o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. A mente é renovada à medida que o Espírito Santo transforma os nossos pensamentos por meio do estudo perseverante e meditação das Escrituras. Assim nós iremos viver de maneira que Deus se agrada, que Deus aprova. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando fala boa, agradável e perfeita, vocês sabem que ele está falando aqui numa linguagem hebraica, ele está falando o átrio, o santo e o santíssimo lugar. Então quando que está bom? Quando eu mato, eu crucifico, o meu eu já está crucificado com Cristo, e eu me banho diariamente na água da palavra do Senhor. Quando que está agora agradável? Quando eu estou na mesa do Senhor, participando da Santa Ceia, no castiçal eu sou cheio do Espírito Santo, desenvolvo no fruto, desenvolvo nos dons, e ainda um pouquinho mais adiante eu estou no altar de incenso, que é louvor, oração, e é oração na presença de Deus. Mas qual que é a vontade perfeita? É estar no Santíssimo Lugar, andando lado a lado com Deus. Essa vontade é tão tremenda, perfeita. Irmão, em que momento Deus levou Enoque? No momento que ele estava na vontade perfeita. E andou Enoque com Deus. Deus o tomou para si. Tá? Então essa é a vontade perfeita de Deus. Andemos de mão dada. Olha só. Olha o que diz a Bíblia. Daqui, amor. Pai e filho não tem problema, não. Aleluia. E Enoque andou com Deus. O andar ali, perceba, é andar assim, lado a lado, junto a junto. É assim, é de mão dada, mas o pai dava um passo, olha lá, o Enoque vinha junto. Onde Deus ia, Enoque ia. Onde Deus andava, Enoque andava. Aleluia. O que Deus fazia, Enoque fazia. Obrigada. O que é isso? É experimentar a perfeita vontade de Deus. Eu encerrei agora. Conclusão: o Espírito Santo nos renova na transformação espiritual da nossa mente. As palmas louvem o Senhor.